Olha para Jesus. Seja testemunha de um Deus vivo. Um Deus que dobrou aquele pano porque Ele vai voltar. Mas não se afaste, Ele diz. Ele aparece no meio dos discípulos. Sim, sou eu mesmo. Olhe minhas mãos, olhe o meu lado. Toca na minha mão, toca no meu lado. Sou eu mesmo. É Jesus. E eles fitavam, eles olhavam com admiração. Lá por dentro, cheio de alegria, realmente é o Senhor. Realmente é o Senhor. E Jesus, para quebrar aquele clima de espanto, diz: tem alguma coisa para comer? Meus irmãos, sempre a palavra é esta: olha para Jesus. Depois que o Espírito Santo veio ao coração de Pedro, o primeiro passo foi quando Pedro vai até a porta do templo e diz: olha para mim, olha para mim. E assim que aquele paralítico olhou para Jesus, ele disse: ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E aquele paralítico de repente segurou na mão de Pedro e ficou de pé e entrou no templo pulando, saltando, louvando a Deus, porque o Senhor fez nele maravilhas. Quantas maravilhas o Senhor quer ainda fazer à medida que nós olhamos, sim, e testemunhamos. É o Senhor. Sim, é o Senhor, Ele faz maravilhas. É Ele que está presente. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força. Realmente Ele ressuscitou. Vivo Ele está. Vivo Ele está. Cada vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, é o próprio Senhor que proclama que vivo está. E nós junto com Ele proclamamos: é o Senhor, Ele vivo está. E formamos a casa de irmãos, formamos a igreja do Senhor. E não há outra igreja pelo qual devamos ser salvos, a não ser aquela em que Jesus se faz verdadeiramente pão vivo, cálice da salvação, palavra viva do Pai para cada um de nós. Estamos aqui diante do Senhor. Podemos ficar de pé. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Proclama. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Mais forte, toda a igreja. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa a minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo nunca podem me abalar, pois é Ele meu refúgio, nele posso confiar. Ele vive, Ele vive,
andavam meio distantes. Discípulos de Emaús, triste, indo para casa. E agora onde está a promessa de Deus? Onde está a salvação? Onde está o novo rei? O que faremos agora? Aparece no meio de nós um homem cheio de poder da palavra, fazendo tantos milagres, tantas maravilhas. Os nossos reis, nossas autoridades, o crucificaram. Mas o Senhor se colocava como uma palavra viva. Era preciso que tudo isso acontecesse, era necessário. E começou a falar naquele ouvido daqueles discípulos, nos ouvidos, dizendo: não, desde lá dos patriarcas, dos reis, dos profetas, do salmista, e foi falando e contando. E como o nosso coração ardia quando ele nos falava. Como o nosso coração ardia quando ele nos falava. Venha ficar conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina. Venha, Senhor, fica conosco. Talvez eu ainda não saiba quem tu és, um peregrino, um caminhante. Venha, Senhor, venha, Senhor. E oferece o pão naquela casa, lá na cidade de Emaús. Ele pega o pão, parte o pão, dá graças. E quando dá graças a Deus e reparte o pão, aqueles discípulos descobrem: é o Senhor, verdadeiramente é o Senhor. E quando descobre é o Senhor, Jesus some dos olhos, porque eles já experimentaram agora no coração. E sai correndo, e correram para dizer a Pedro, a João, aos outros discípulos, apóstolos: nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. E o Senhor se apresenta de novo no meio deles: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a situação, feito o jovem que falou da situação da mãe enferma, situações de pessoas doentes, situações que as pessoas vão passando, olha para Jesus. Às vezes o silêncio, que vou fazer? Que vou pedir, Senhor? Não tenho palavras para pedir o que pedir, eu sou um pecador, sou tão pequeno. Um caminhante pelas estradas de Emaús, neste mundo cheio de trevas, onde matam-se as crianças, onde destroem as famílias, onde tantas pessoas são feridas, outras são assaltadas, outras são tantas situações. O que eu vou pedir, Senhor? O que eu vou pedir? Mas Jesus aparece na simplicidade do nosso coração e diz: toque em mim, sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Que alegria, que alegria. Mesmo sem entender tantas situações, cruzes que nós carregamos, temos alegria de saber: o Senhor está vivo, Ele está no meio de nós. Obrigado, Senhor, por todo esse mistério. O Senhor que andou fazendo tantos bens, expulsando tantos demônios, curando os enfermos, levantando os paralíticos, limpando os leprosos, até ressuscitando uma criança, um jovem filho da viúva de Naim. Depois mandou remover a pedra que sepultava Lázaro e trouxe vida nova àquele que já estava morto há 4 dias. Sim, o Senhor fez tantas maravilhas e o Senhor continua fazendo maravilhas no meio de nós. Quantos milagres! Através deste pão eucarístico, através desse Jesus que muitas vezes não vemos,
mas a sua palavra arde no nosso coração e quando tocamos, é o Senhor, é o Senhor. Ou quando o Espírito Santo revela bem forte, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Irmã Faustina, nas suas orações, saiu em oração. De repente, os demônios disseram: nós vamos pegá-la hoje. E arrumou um monte de cães numerosos, e os cães foram para atacar irmã Faustina. Irmã Faustina somente levantou os braços. Se for para a glória de Deus, se for para a glória de Deus, eu me entrego. Se for a vontade e a glória de Deus. Os cães todos, numerosos que eram, frearam, pararam. Diz, ela não está sozinha, o Altíssimo e Soberano está com ela. E voltaram tudo atrás. Os cães voltaram todos, fugindo da presença de irmã Faustina. Quando Jesus está bem perto, cães numerosos podem querer nos derrubar, mas o poder do Altíssimo nos cobrirá com sua sombra e afugentará todo o poder do mal. Nós cremos, Senhor. Nós acreditamos. Poderia contar tanta história de Padre Pio. Quantos santos experimentaram Jesus, que na hora que ergue Jesus, na hora que levanta Jesus, a experiência de um Jesus tão vivo num pedaço de pão. Quem tem o Espírito Santo sabe muito bem o quanto o Senhor se faz presente e quer fazer maravilhas no meio de nós. Ergue sua mão para Jesus. Ergue sua mão. Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Diga, eu sou do Senhor. Ele deu a vida por mim. Derramou o sangue. Abriu o coração. Marcou suas mãos para marcar o meu coração. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença. Toca em mim, Senhor, cada vez mais forte. Opera na minha vida. Faz maravilhas, Senhor. Ou através de mim, da minha pobre oração, da minha fraqueza, por aquele que mais precisa da Sua graça, da Tua força, da Tua cura, da Tua bênção. Eu estou aqui, Senhor, na Tua presença. Reina, Senhor, bem forte no meu coração. Obrigado, Senhor. Desperta, ó minha alma, em Jesus vem repousar. Vitaliza e reanima minhas forças pra lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer me dar. Só me pede crer somente que em socorro Ele virá. Ele vive, e presente aqui. Entre nós, vá tocando em Jesus, como o Padre dizia. Olha para Jesus, toca no Senhor e vá percebendo, é Ele que está entre nós. Vá declarando isso, Ele vive. E presente aqui está. Ele vive. Ele vive e presente.
vão cedendo esse espaço, vão recuando diante da majestade de Deus. Saiba, minha irmã, meu irmão, Jesus vai passando, à medida que você vai acompanhando com o olhar, ou mesmo tocando no ospensório. Jesus vai alcançando a sua história, Jesus vai alcançando a sua vida, Ele vai tocando em você. Jesus vai curando situações que parecem impossíveis, mas diante dele não há impossível. Jesus vai curando a sua depressão. Jesus vai curando, minha irmã, a sua dependência daquele medicamento, daquele comprimido, talvez para dormir, ou para não ter aquelas crises. Você que precisa daquela medicação contínua, Jesus vai tocando em você. Neste momento Ele vai fazendo cair por terra todas estas situações. Creiam, é Jesus que está entre nós. É em Jesus, minha irmã, meu irmão, que você está tocando. Ele está se aproximando de você neste momento. Vai tocando com a tua alma no Senhor. Mais do que tocar com a mão, toca com a alma no Senhor. Toca com a tua fé em Jesus. E Jesus vai alcançando a tua vida. Jesus vai entrando na tua história. Ele sabe aquelas situações do passado que te marcaram e que te angustiam. Todas as vezes você lembra. E você diz: eu não tenho alegria verdadeira por causa desta amargura que está dentro de mim. Jesus está arrancando isto neste momento. Jesus está curando, Jesus está tocando a nossa história. Jesus está indo no mais profundo do nosso ser. Declara, minha irmã, declara, meu irmão. Ele vive e está aqui agora. Ele vive e está no meio de nós. Está diante de você nesse instante. Descansa, ó minha alma. Em Jesus vem repousar. Vitaliza e reanima minhas forças para lutar. Ele é o vencedor. A vitória quer me dar. Só me pede crer somente. Em socorro ele virá. Ele vive. E presente aqui o amor que havia no coração de Maria era tão grande. A surpresa de não encontrar o Senhor no túmulo pode consolar o coração daquela mulher. Nada podia consolar o coração daquela mulher, porque ela queria o Senhor. Mesmo se o anjo, mesmo quando o anjo diante dela se encontrou, ela queria o Senhor. E quando ela reconhece o Senhor vivo ali diante dela, ela quer agarrar o Senhor, ela quer abraçar, ela quer tocar Jesus. E Jesus diz a ela: não me detenha, eu ainda não fui para o Pai.
vai se apresentando aos seus para ressuscitar, para reanimar a fé daqueles que haviam perdido toda a fé. Achava que o Senhor tinha perdido, tinha morrido, foi sepultado, acabou toda a esperança. E o Senhor aparece e continua aparecendo, como já rezamos e meditamos. Havia uma dificuldade em mesmo o Senhor fisicamente aparecendo a eles. Havia uma grande dificuldade em identificar o Senhor ressuscitado. Talvez seja também a nossa dificuldade de muitas vezes, principalmente diante das dificuldades, daquilo que nos desentristecem, reconhecer Jesus conosco. Talvez diante deste pão, diante desta hóstia, Jesus eucarístico, Jesus sacramentado, vivo, verdadeiro no meio de nós, vivo. Talvez haja um retardo na nossa fé e na nossa percepção de que aqui está o Senhor. Ao tempo que louvamos, que adoramos, que vamos ao seu encontro tocar, como um Tomé, peçamos ao Senhor a grande graça de percebê-lo aqui. Peçamos ao Senhor a ressurreição da nossa fé. Ressuscita, Senhor, a minha fé. A minha fé ainda é pequena. Por isso que eu tenho dificuldade de te perceber aqui. Em rezar, em te amar como o Senhor merece. Eu ainda não consigo, Senhor. E por isso muitas vezes eu peço a graça e a bênção e não consigo. É porque a minha fé ainda é muito pequena. Mas diante de ti, Jesus, eu sei que estás aqui, porque o Senhor mesmo disse que estás no pão, no vinho, na Eucaristia. Lá naquela ceia derradeira, o Senhor disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Pois eu te peço, Jesus, ressuscita a minha fé. Ressuscita, Senhor, como o Senhor apareceu aos apóstolos, aos discípulos, a tantos outros, para ressuscitar a fé. Ressuscita a minha fé, Jesus, todos os dias, para que eu te ame mais e mais. Te ame como o Senhor merece ser amado. O meu amor ainda é muito frágil, ainda é muito pouco, mas eu sei que me amas, e esse amor foi capaz de te trazer da eternidade, do céu, para me salvar por amor. Mas eu ainda não consigo, e eu te peço esse milagre na minha vida essa noite, pela ação desse Espírito que está em mim, que mora em mim desde o meu batismo. Manifesta, Espírito Santo, o Senhor na minha vida, e faz com que eu o ame como os santos, como Maria Santíssima o ama. Eu quero, Senhor, viver uma fé profunda, de experiência, de amor contigo, para que eu te reconheça nos sacrários, em cada Eucaristia, em cada missa, de forma muito especial. Mais do que Maria, eu posso te carregar, eu posso te tocar, eu posso te abraçar, eu posso te deter, Senhor. Eu me alimento de ti,
Eu me alimento de Ti em cada Eucaristia. Obrigado. Tanto amor, Senhor. Muito obrigado. Adorado e bendito seja o Teu santo nome para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Colocamos tudo diante dele, né? Ele está no meio de nós. É tão bonito aqueles discípulos sair correndo. Realmente nós vimos o Senhor. Nós vimos. Que essa graça de Deus penetre profundamente o coração de todos. Sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém até os confins do mundo. Sejam minha testemunha. Ser testemunha de Jesus, diz a palavra, chore com os que choram, alegre com os que se alegram. Ajuda quem precisa ajudar. Estenda a sua mão, como o Senhor estendeu a mão a Pedro quando afundava. E é sobre esse Pedro que ele colocou a sua igreja. Então, meus irmãos, mais uma vez, estenda a sua mão. Nós vamos dar a bênção já. E tem tantas pessoas lá fora que têm pedido nossas orações, sim. Tantas outras pessoas. Você não é melhor do que ninguém, não. Jesus nos amou, graças a Deus. Se você experimentou, oh glória, aquele que muito é dado, muito será exigido. Não esqueça essa palavra. Não é? A quem muito é dado, muito será exigido. Talvez tantos ignorantes que nunca viram falar de Jesus lá sejam salvos. Quem sabe na minha frente? Oh, quem sabe? Mas a minha obrigação é rezar por todos eles. Muitos se perdem pelo caminho, muitos que dizem Senhor, Senhor. Muitos andam pelo mundo afora. Pessoas da nossa casa, como disse aqui a oração, pessoas à base de remédio, tantas enfermidades, tantas situações, tantas dificuldades, tantas famílias sendo quebradas. O que eu mais escutei na igreja lá em Bezerros, na confissão das minhas velhinhas, foi dizer assim: eu fico tão sozinha em casa. Tá vendo, jovens? Muitas mãezinhas, vozinhas, diz assim: eu fico tão sozinha em casa. Enquanto outras mães não sabem o que faz com filhas de 14, 15 anos que querem suicidar. Uma mãe escreve para mim todo dia: o que eu faço? O que eu faço? Com a minha filha, se estenda a sua mão. Confie, acredite, cobre de Jesus, cobra de Jesus. Sim, Senhor, o que eu faço? Não é pergunta para o padre, não, pergunta para Jesus. O que eu faço, Jesus? Tantas situações. O outro no hospital, o outro na UTI, outro com câncer, outra irmã com câncer, outra irmã com câncer, tantas pessoas com câncer. O que eu faço? Senhor, tudo está nas suas mãos. Quantos anos viverei para contar as maravilhas do Senhor, para proclamar o senhorio dele na minha vida, na minha história? Quantos anos viverei? Quantos anos proclamarei que Ele é Senhor, que Ele é Deus? Coloque diante dele, coloque seu coração, coloque seu pensamento, coloque sua vida. Aquele irmão, sim, aquele irmão que nem quer saber de Jesus, ou aquela irmã, aquela pessoa da minha casa, puxa vida, até me critica dizendo que eu vivo na igreja, ou que eu vou para a igreja. Eu não sou melhor do que ele, não. Eu tenho que ser testemunha de amor para ele.
Eu tenho que abraçar aquele meu irmão, e abraçar mais do que o outro. Aquela outra irmã eu tenho que abraçar mais ainda. Meu irmãozinho, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu não sou melhor que você. Ainda disse hoje aqui, santo de Paoco, tem bastante por aí. Santinhos de Paoco tem bastante por aí. Santinho estagnado. Jesus não ficou estagnado, Jesus passava. A multidão andava atrás, ele passava, ele curava, ele fazia, acontecia. Até depois de ressuscitado, apareceu na beira do mar, quando passaram a noite inteira não pescaram nada. Ele falou, moços, tem alguma coisa para comer? Não pescamos nada. Imagina a cara de Pedro, não pescamos nada nesta noite. Joga a rede para o lado direito. Joga a rede. Quando jogaram e viram aquela pesca, Tiago logo disse, é o Senhor. É o Senhor. E Pedro colocou logo a roupa e se jogou dentro do mar. Oh, meu Deus do céu. Agora, Pedro, acordou, Pedro? É o Senhor, é assim, é o Senhor. Muitas vezes cochilamos nas atitudes que devemos tomar, nos gestos, nas ações. Mas nós te pedimos, Senhor, é o Senhor que vai curando tudo isso dentro de nós. Se tem santinho de Paoco, Senhor, transforme, tira o oco e dá um coração novo, um coração de carne, um coração de amor, um coração doação, um coração que o mundo de hoje precisa. Abençoa cada um de nós. Nós te pedimos. Se você pode agora, fica de joelhos. Como depois Maria Madalena viu que era o Senhor, atirou nos pés. Atirou nos pés. É o Senhor. É o Senhor. Atirou nos pés de Jesus. Aquela mulher com hemorragia, muitos anos, enquanto Jesus passava, tinha gasto tudo que tinha com as suas enfermidades, mas dizia, se eu tocar, pelo menos na barra de suas vestes, se eu tocar, eu ficarei curado. E Jesus ainda pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? E ela, morrendo de vergonha, passa na frente, se coloca nos pés de Jesus e diz, fui eu. Tua fé te curou. Que o Senhor abençoe a nossa fé, faça aumentar a nossa fé, cure o nosso coração, tire do meio de nós toda a enfermidade e faça clarear cada vez mais a nossa fé. Vamos para a bênção do Santíssimo. Sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno
destes o pão, aleluia. E contém todo sabor, aleluia. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixasse memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério, vosso corpo, vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.